Lucas 10, 38. Fala sobre Marta e Maria, amém? Mateus, Marcos, Lucas. 38. Isso, 10, 38. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, pede misericórdia. É misericórdia, meu. Já do lado do irmão que não achou ainda, amém? Fala assim, irmãos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã se deixe servir, só dizendo, pois, que me ajude? E respondendo, Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás o quê? E mais o quê? Com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não será tirada. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que Tu fale aos nossos corações, Senhor, que Tu venha despertar, Deus, através dessa palavra, o desejo, a vontade de Te buscar. Nós pedimos, Senhor, fala conosco nesta manhã, continuar falando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra fala que Jesus estava a caminho de uma certa aldeia e parou na casa de quem? De Marta e de Maria. Então, certamente ele foi convidado. E normalmente, quando a gente convida alguém para a nossa casa, como é que a gente faz? O Mateus corre lá para poder lavar o banheiro, não é isso? O Mateus vai lá daquele galão do banheiro bonito, bota um desinfetante para ficar cheiroso. Aí eu vou lá arrumando a casa, minha esposa também. Porque você quer que a pessoa, quando chega na sua casa, se sinta como? Se sinta bem, se sinta à vontade, não é isso? Ela veja um ambiente bonito, cheiroso e perfumado. Marta e Maria fizeram isso para o Senhor, não fizeram? Mas o que aconteceu quando Jesus chegou naquela casa? Isso, uma estava tendo fogo ainda, o frango estava no fogo e ela correu para lá. Porém, Maria, o que ela fez? Ela se assentou aos pés do Senhor, enquanto a sua irmã estava preocupada com a casa. Só que teve um ponto que ela se sentiu incomodada, não foi isso? E ela falou com quem? Com Jesus. Senhor, poxa, eu estou aqui correndo, estou arrumando a casa, estou fazendo aqui se fosse naquele tempo, aquele frango ensopado aí com batata para o Senhor comer. Aí se fosse lá em casa, ela tem que dar o pescoço para Jesus, porque lá em casa é uma briga tremenda, eu e irmã, por causa do pescoço, né? Vamos dar a melhor parte e oferecer para o Senhor o pescoço. Brincadeira. Então ela foi e falou para o Senhor, mas a minha irmã está sentada, e certamente outras pessoas estavam com Jesus também. Aquela casa deveria estar cheia. Então de repente ela falou: poxa, tanta gente aqui agora, eu tenho que fazer esse monte de coisa, e sozinha não estou conseguindo. Mas Maria foi e ficou sozinha. E Jesus, vendo aquela preocupação, falou o que para ela? Respondendo, Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa aí? Afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não se lhe será tirada. Amém? Em Lamentações 3 fala, que de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Então muitas vezes nós nos queixamos diante do Senhor, falamos com o Senhor porque nós andamos tão ansiosos, tão preocupados, tão afadigados, que eu tenho que correr para fazer isso, que eu tenho que correr para fazer aquilo, e muitas vezes nós não conseguimos dar conta de tudo. E como é que nós ficamos? Perturbados, não é isso? Fica nervoso, briga com o marido, briga com o filho, não é isso? Porque a gente não consegue. Mas deixa eu ir para Marta. Marta, uma coisa só te falta. Uma coisa é importante para você. O que é? É sentar e ouvir a palavra. Nós vemos aqui na lição, é buscar o quê? A palavra. Quando a gente fala, vem na igreja buscar uma bênção, não é isso?
Geralmente a gente ora assim, Senhor, abençoa a minha vida. E quando nós vamos buscar o que na igreja aqui do Senhor? Buscar a bênção. E quem é a bênção? É a palavra. Amém? Muitas vezes nós vemos a igreja, participando do culto, ouvimos, cantamos, louvamos, damos nossas ofertas e nosso dízimo, mas muitas vezes quando nós passamos da porta, qual foi a palavra mesmo que o pastor pregou? Aí fica assim, cri, cri, cri. Por quê? Porque na verdade, irmão, a Bíblia fala que essa é a função de Satanás, é roubar. Amém? Não apenas roubar fisicamente, como tem acontecido aí fora, os assaltos, os roubos, mas roubar principalmente o quê? A palavra. Amém? Então você veio para a igreja para receber uma palavra, para buscar a bênção que é a palavra, e você saiu como da igreja? Saiu feliz. Não só feliz. Porque aqui é um ambiente de quê? De harmonia, de paz, é um ambiente de amor. Mas o que pode mudar a tua vida é esse ambiente, simplesmente? Porque esse ambiente, muitas vezes você vai chegar em casa, vai começar a fazer os seus afazeres, isso vai passar. E a palavra, que era para você receber, que era para você guardar, que a Bíblia fala que a palavra é como uma pérola, como algo importante que nós temos de guardar. Nós perdemos, porque deixamos que Satanás roubasse. Na verdade, isso acontece. Quando nós vemos a igreja, se nós não retemos a palavra, se nós temos dificuldade, temos que fazer o quê? Anotar, irmão. Escrever. E chegar em casa e fazer o quê de novo? Consultar, buscar a palavra. Porque o que aconteceu com Marta e Maria foi tão importante que quem morreu na Bíblia e Jesus ressuscitou? Foi Lázaro. E Lázaro era o que de Marta e Maria? Era irmão. Não foi isso? Então Maria estava assistindo e ouvindo a palavra. Quando Lázaro morreu, mandaram chamar a quem? A Jesus, não foi isso? Então quando Jesus chegou perto, depois de 2 dias, que ele demorou um tempo ainda, o que Marta falou? Ah, Senhor, se tu, meu irmão não teria morrido. Jesus falou que para ela, ó, então somente creia. Porque Jesus falou para ela, acredita. Mas Marta estava antes, estava preocupada em fazer o quê? Em arrumar a casa. Naquele momento, antes ela não teve oportunidade de estar ouvindo a palavra. E aquilo voltou na sua vida naquele momento. Depois ele falou assim, não, mas ele vai ressuscitar. Não, Senhor, mas eu creio que ele vai ressuscitar. Eu acredito nisso. Naquele grande dia, isso lá, você falou, não, naquele grande dia não. Isso vai acontecer quando? Hoje, na hora. Hoje vai acontecer. Isso o mundo aprende que ela acreditasse. O mundo aprende que ela cresce. Mas por que ela falou que ele aconteceria naquele grande dia? Porque ela conhecia a palavra do Senhor. Amém? Porque ela crera no Senhor Jesus Cristo. E ela ouviu falar. Por isso que ela acreditou e falou para o Senhor. O irmão dela haveria de ressuscitar nos últimos dias. Como vai acontecer com muitos que chegam morreram. Mas o Senhor falou, não, isso vai acontecer com o teu irmão ainda hoje. Então ela foi até lá. E quando Jesus chegou lá, a Bíblia fala que Jesus viu que todos estavam tristes, a casa estava cheia, né? E muitos choravam, e Jesus amava a Lázaro. Quando Jesus viu aquela situação, o que ele fez? Ele também chorou, porque a Bíblia fala que ele amava a Lázaro. Amém? Então o Senhor também chorou, porque ele amava a Lázaro. Mas ele falou que Jesus, naquele momento, esse choro, irmãos, são as situações que passam na nossa vida, que muitas vezes tentam nos frear, que muitas vezes tentam nos desanimar. Mas ele era o Senhor. Ele falou que tira a pedra. E Marta de novo. Mas Senhor, já é de 4 dias. Que assim, o Senhor agora já não adianta mais. Se o Senhor estivesse aqui. Mas ele falou que tira a pedra. Então ele falou, então somente creia. Tira do teu coração aquilo que está colocando uma dúvida na sua vida. Ainda que tudo diga que não, ainda que os médicos mostrem para você o mais dizer e fala, ó, você está com teu triglicerídeo está alto. Aí o que você faz? Igual eu, né? Mas você toma chá de berinjela, comer berinjela, não foi isso? Crendo que o quê? Quando eu fosse fazer o exame. E o que aconteceu quando eu fui lá fazer o exame? Deu tudo? Certo. Amém? E a palavra do Senhor fala o quê? Que Jesus Cristo carregou sobre si o quê? As nossas dores e as nossas enfermidades.
E por que nós não damos crédito nessa palavra, irmão? Por que a gente não acredita nisso? Isso aqui fala durante 365 dias, o Senhor fala, não temas. Não é o pastor que garante, mas é a palavra do Senhor. Amém? Teve um acidente agora com uma embarcação, se você viu na reportagem, o barco de Bogotá. O barco tem algo chamado uma âncora. Se o comandante tivesse tempo de ter jogado a âncora, né, o barco não teria colidido, não teria batido no cais. Porque a âncora é que dá segurança para o navio. O navio não tem freio. Amém? Então você larga a âncora, apesar do navio ser muito mais pesado, né? Do navio ser, a diferença é tremenda em relação, entendeu? Mas é a âncora que faz o navio ficar o quê? Parado. E qual é a nossa âncora da nossa vida? É Jesus e é a palavra. Amém? Então temos que estar montados e firmes sobre o quê? Sobre a palavra. Né? O esposo da irmã é construtor, não é isso? A irmã conhece um pouquinho, não conhece um pouquinho? Então, quando o irmão começa a fazer uma casa, ele começa por onde? Pelo alicerce, amém? Porque é ali que firma o quê? A casa. E a casa sem alicerce, o que acontece com ela? Quando vem o vento, quando vem a tempestade, como a palavra fala, ela vem e desmorona. Principalmente aqueles que são construídos sobre areia. Então, o que é o alicerce da nossa vida? Quem é, irmãos? É a palavra do Senhor. Amém? É a palavra de Jesus. A gente fala de Jesus, mas Jesus é a própria palavra, né? A Bíblia fala assim, que este sou o verbo. Entendeu? E Jesus é o verbo. Ele veio para dar vida, ele veio para dar ação na nossa vida. Então é necessário que nós creiamos e busquemos na palavra. Ainda que tudo diga que não. Como o texto muito fala, né? Quando tudo diz que não, não é isso? Temos que parar de quem é a tua palavra. Glória a Deus. E gostaria que os irmãos também abrissem, né, em João 12:43. Mateus, Marcos, Lucas. Logo depois de Lucas está o livro de João. João 12:43. Fala um pouquinho também sobre Lázaro. Amém? João 12:43. Amém? Fala assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vocês sabem, irmãos, a quem Jesus faz diferente sobre essa palavra? Sobre os judeus. Porque após Jesus ter ressuscitado a Lázaro, o que aconteceu para as pessoas que começaram a ouvir falar? Quem estava lá no funeral? Todo mundo sabe como? Mas as pessoas estavam ali, maravilhadas, não é isso? E começaram a contar um para os outros. Você lembra de Lázaro? Ele estava morto. Jesus estava lá e ressuscitou. E assim a coisa começou a se falar. E alguém chegou até o sacerdote e falou também isso aí. Jesus de Nazaré, porque tem aqueles fofoqueiros, né? Que estavam ali, que comiam um pão com Jesus, né? Que ouviam a palavra, mas também corriam e contavam para o sacerdote tudo o que acontecia. E naquele dia também não foi diferente. Então eles foram lá para o sacerdote e falaram: poxa, você não sabe o que aconteceu. Lázaro morreu, tal, mas foi o funeral. Não, o funeral não teve. Mas por que não teve o funeral? Não, porque Jesus chegou lá. Mas sim, o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Quando eu falou aqui, o sacerdote ficou perturbado. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele poderia perder a condição de sumo sacerdote. Ele poderia perder o conforto de estar ali naquele tempo. Amém? Porque eles não subordinavam a Roma. Então Roma interferia na vida dos cristãos ali, na vida dos judeus. Então eles tinham que estar subordinados, falar as coisas, obedecer conforme o Roma queria. E Jesus estava causando um turbilhão muito grande naquele povo. E então ele se sentiu ameaçado. Ele falou: bom, então nós temos que fazer alguma coisa. Porque o povo também estava disperso. É o que fala aqui, você pode ler. Então nós temos que arrumar alguém para poder morrer. Ou seja, mão para pato. É assim que fala o ditado? E quem seria pego para pato, a irmã conhece muito bem?
Seria quem? Jesus. E ainda por cima podemos que matar também, sabe quem é Lázaro? Porque Lázaro é a testemunha viva do milagre que Jesus havia feito. Olha só o pensamento de quem? Do sumo sacerdote. Do homem que era de Deus, deveria estar ali ministrando e fazendo a palavra de Deus prevalecer sobre a vida daquele povo. No entanto, aquele homem maquinava e procurava, junto com o seu conselho, procurou uma oportunidade para matar a Jesus. Então, por isso é que fala, né? Porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque essas pessoas estavam pensando no seu conforto. E perdeu o conforto de estar no templo e se manter pelo templo sustentado, né? Porque eles tinham uma condição social também, irmão. Amém? Eles eram sacerdotes e tinham uma condição de vida boa também. Então, Jesus aparecendo ali, tornou-se um perigo para que eles pudessem perder o prestígio, a sua condição e o seu lugar que estavam ali. Então, falando, estamos fazendo alguma coisa para poder matar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele está fazendo muita coisa, Ele está fazendo muitos milagres. E a palavra que aquele homem ouvia servia para quê? A palavra que ele ministrava para o povo, na verdade ele vivia, não vivia, porque se juntavam os sacerdotes, o sumo sacerdote e os fariseus. Eram pessoas que conheciam a palavra, amém? Conheciam a palavra do Senhor, conheciam a palavra de Deus. Marta também conhecia a palavra. E quando ela foi interrogada pelo Senhor Jesus, ela falou: Senhor, eu sei que é Deus, mas isso vai acontecer hoje na tua vida. E ela ouviu aquela palavra. E assim o irmão dela foi ressuscitado. Mas aqueles homens não queriam ouvir a palavra do Senhor, porque eles pensavam mais na sua condição, pensavam mais na sua vida, queriam perder aquela mordomia de ser sacerdote, amém? De deixar de estar à frente do povo, porque o Senhor Jesus pregava com simplicidade. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela era viva e verdadeira. As pessoas que iam até o Senhor, que ouviam a palavra, eles levavam para a sua casa, assim como aconteceu com Lázaro. Começou a testemunhar, começou a falar do milagre de Jesus, que ele havia ressuscitado, que ele tinha morrido, e aquilo começou a incomodar. Não começou a incomodar ao povo, começou a incomodar quem? Aos judeus, aqueles que eram para ser de Deus, aqueles que ouviam a palavra, porque assim também aconteceu com quem? Com Satanás também. Amém? Ele conhecia a palavra, ele ouvia a palavra, mas no entanto tentou contra Deus. E tentou contra quem? Contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que é necessário que nós examinemos a Escritura, porque a palavra do Senhor fala que nos finais dos tempos, se possível fosse, até os escolhidos seriam o quê? Confundidos, seriam enganados. Amém? Então é necessário que nós examinemos a palavra, porque foi assim que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava curando, estava libertando, João ele conhecia a profecia. João esperava a volta do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus começou a curar e operar seus milagres, o que João fez? Mandou discípulos até o Senhor Jesus e perguntou se ele era o Messias, ou então se ele devia esperar um outro. E Jesus foi e falou conforme fala a Escritura. Fala para o João que o cego ele está enxergando, que o coxo ele está andando, que o mudo, que os surdos estão sendo curados. E quando os discípulos chegaram de João, falaram daquilo ali, João realmente verificou que era aquele homem era o Senhor Jesus Cristo. Porque João Batista, irmão, conhecia a palavra. E o Senhor Jesus fala que o povo sofre. Por quê? De conhecimento de quê? Mas se você não estuda, irmão, como é que você vai conhecer? Se eu não ler a Bíblia, como é que eu vou conhecer a Deus? Posso isso? Não posso. Quando vier a adversidade, quando vier a dificuldade, como é que não vamos estar firmes se nós não conhecemos a palavra? Porque a fé, irmãos, há um momento que ela vai cessar. Você tem fé, eu creio, eu estou lutando, mas no momento você vai se cansando. E aí você vai se apegar aonde? Aonde? Na palavra. Bem? Então a palavra é a essência da nossa vida. Foi por isso que Marta sentou e ouviu o Senhor Jesus pregar. Ela ficou atenta para ouvir a palavra, porque a palavra é que liberta. É a palavra que vai libertar o seu marido, é a palavra que vai libertar o seu filho, é a palavra que transforma as nossas vidas, é através da palavra do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Irmãos, que o Senhor nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Que nós possamos ser como Maria, estarmos atentos para ouvir a palavra do Senhor. Não que você não possa cuidar da sua casa, que você não possa cuidar da sua família porque é importante, mas qual é o mal que aflige hoje as pessoas? A família. A família, a preocupação, a ansiedade, não é isso? Já estamos no mês de maio, o tempo tem voado. E onde você fala assim, puxa vida, hoje eu não fiz em casa nada. O tempo passou como? Voando. Mas irmão, quantas vezes nós ficamos em casa sentados assistindo televisão? Jornal começa até 6 horas do bom dia aí, né? 6 horas, 7 horas, 8 horas. Aí entra Ana Maria Braga, aí entra Mais Você, depois Fátima Bernardes. Quando você vai ver, já sei que horas? Meio-dia. Agora eu vou ver a RJ segunda edição. Não é isso? E muitas vezes, amados, o tempo vai passando. O nosso tempo, ele é de qualidade. Amém? Nós temos que gastar da melhor maneira possível. Gastando com a nossa família, gastando buscando o Senhor. Porque o diabo está para poder enganar. Para roubar. E roubar até mesmo o seu tempo. Amém? Nós possamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Nós possamos ter um tempo para buscar o Senhor Jesus Cristo. Para ter uma intimidade com Deus. Quer seja orando em casa, quer seja louvando o Senhor. Amém? E que nós possamos deixar também guardar essa palavra. Nós possamos separar um tempo para buscar o Senhor. E que nós possamos estar firmes na palavra. Amém? Vamos fechar nossas Bíblias numa palma. Batemos palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.